Falar sobre Casas Bahia, que pediu recuperação judicial depois de confirmar o fechamento de quase 300 lojas. Estamos falando aí de dívidas de mais de 17 bilhões de reais. O nosso analista de economia, âncora do CNN Money, Vitor Irajá, já está por aqui. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Tudo bom é força do hábito, né? Porque com esse cenário aí que temos de Casas Bahia, inclusive não é a única varejista com uma situação financeira para lá de delicada. A situação está difícil, Vitor. O que a empresa alega para esse pedido de recuperação judicial? Como é que ela chegou nesse atual momento com uma dívida bilionária? Pois é, né, Carol? Acho que existem dois aspectos que vale a gente citar, que existem fatores estruturais, conjunturais, e existem fatores setoriais que explicam esse movimento e esse ingresso de um processo de recuperação judicial, né, de um pedido de recuperação judicial por parte da Casas Bahia com dívidas alegadas da ordem de 17 bilhões de reais. Para a gente deixar bastante claro, a recuperação judicial não é falência. É uma empresa pedindo à justiça uma proteção, né, para ganhar tempo contra essas cobranças por parte dos credores, com quem a empresa deve se sentar e renegociar essas dívidas. Ganhar tempo para que não haja uma execução e a empresa tenha uma impossibilidade de pagar essas dívidas. Casas Bahia, inclusive, já tinha feito uma versão mais leve, entre muitas aspas, disso em 2024, quando entrou com um processo de recuperação extrajudicial, promovia ali uma reorganização, principalmente da dívida junto aos bancos, e agora precisa, portanto, recorrer a esse processo de recuperação judicial. Existe um fator também que tange a legislação, a regulação, porque em 2020 a gente teve a aprovação da Lei de Falências, a nova Lei de Falências, que deu um arcabouço jurídico para dar segurança às empresas promoverem essas reestruturações, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. E nesse fim de semana a gente teve o balanço do segundo trimestre, né, que foi publicado nesse fim de semana, e a empresa apontou uma dívida líquida da ordem de 1 bilhão 200 milhões de reais. E o que acontece é que a conta que o mercado costuma olhar, ela não representa toda a pressão financeira sobre a companhia, e aí que entra um mecanismo bastante importante do setor varejista, que é o chamado risco sacado. O que é isso? O fornecedor de um determinado bem, de um determinado produto, entrega uma mercadoria para a loja e, em vez de receber esse dinheiro imediatamente, ele aceita esperar. Só que ele não quer esperar, sei lá, 90 dias. Então, entra um banco no meio do caminho, o banco concede crédito, paga o fornecedor com um certo desconto e depois recebe esse valor com um acréscimo ali por parte da empresa varejista, no caso, a Casas Bahia. E o que acontece? Quando os juros estão baixos, né, e tem bastante crédito no mercado, esse mecanismo ajuda, de fato, a financiar o capital de giro de empresas que normalmente não têm esse capital, esse fluxo de caixa. Aí o problema acontece quando, de fato, o dinheiro fica caro, a gente hoje tem uma Selic 14%, crédito fica mais escasso, exatamente também por esse risco crescente, e hoje a gente lembra, né, que a gente tem esse patamar de juro, portanto, bastante restritivo. E aí o pedido de recuperação judicial da Casas Bahia tem esses fatores particulares, mas ele não é um caso isolado no setor varejista. Marabras, você citou, também entrou ontem com o pedido de recuperação judicial, que é uma das redes, né, aqui de São Paulo mais conhecidas do varejo de imóveis, e ela tem uma dívida bem menor do que a alegada pela Casas Bahia, da ordem de 140 milhões de reais. E aí o mecanismo ele é diferente, a lógica financeira ela é parecida, exatamente por essa dependência do setor varejista em relação ao risco sacado. Mas existe um pano de fundo que envolve, na verdade, uma briga societária envolvendo a família Fares, né, que é dona da marca desde os anos 50, que historicamente tomava dinheiro dos bancos dando imóveis como garantia. E aí, por causa exatamente dessa briga, dessa disputa entre os herdeiros, o grupo perdeu o controle de várias empresas que administravam esses imóveis, enfim, não existe mais uma garantia. E aí os bancos deixaram de renovar algumas linhas de crédito e, evidentemente, aí existe um problema financeiro do ponto de vista de liquidez. Mas se a gente voltar a falar exatamente sobre o risco sacado, o exemplo mais conhecido desse mecanismo, desse modelo de negócios é Americanas. Vale a gente fazer uma distinção, né? A Americanas entrou em recuperação judicial ainda em 2023, janeiro de 2023, depois daquela descoberta de um rombo bilionário nos balanços, na época era mensurado em 20 bilhões, depois esse risco ele foi inclusive crescendo, né? Ele foi sendo redimensionado, na verdade, né? Foi se reinterpretando exatamente o tamanho desse buraco, mas é isso, naquela ocasião existia deliberadamente uma estratégia por parte do conselho, por parte da empresa, de esconder o que estava exposto do ponto de vista de risco sacado e essa bola de neve que virou o balanço da Americanas. Nesse caso, não.
Nesse caso, a gente, nessa primeira interpretação, entende que há sim uma crise do modelo de negócios, dinheiro bastante caro e, evidentemente, agora uma vontade expressa por parte da empresa de se reestruturar agora em âmbito judicial. Feita essa distinção, reitero, que a Americanas, na verdade, é um exemplo extremo para a gente entender exatamente como a empresa financia o seu negócio e, evidentemente, qual é o risco do ponto de vista, aí sim, estrutural, que impacta bastante o setor varejista. O nosso tempo está acabando, mas só para fazer também aqui uma questão, um ponto que a própria empresa Casas Bahia traz aí de alerta, não só com relação ao juro alto, mas também com relação ao endividamento das famílias. O quanto que isso tem pesado no resultado de empresas aqui no Brasil? Pois é, a empresa, nesse processo desse ingresso de um pedido de recuperação judicial, exorta exatamente essa leitura de que, exatamente com crédito caro, as pessoas se endividando, há uma demanda menor também por esses produtos que historicamente são vendidos pela Casas Bahia. Então a gente tem um problema do ponto de vista de captação, um problema do ponto de vista de modelo de negócio e um problema, evidentemente, também do ponto de vista de demanda, até porque você tem essa crise de inadimplência, endividamento elevado. Fora isso tudo, como eu mencionei, existem alguns fatores do ponto de vista estruturais, regulatórios, com um arcabouço judicial que permite às empresas buscarem a justiça para se reestruturar nesse momento em que o dinheiro está bastante caro. Inclusive, convido, Carol, rapidamente a nossa audiência a ler uma análise que escrevi há algumas semanas no meu blog sobre a anatomia dessa série de ingressos de pedido em recuperação, seja um processo de recuperação judicial ou extrajudicial. É isso. Agora é um momento, então, para a empresa tentar colocar a casa em ordem, daí esse pedido de recuperação judicial, como frisou aqui muito bem o Vitor, não é falência, mas essa tentativa, então, de reorganizar a empresa. Ganha tempo. É o Vitor Irajá, que daqui a pouquinho volta para conversar mais com a gente.